Cumprimenta a igreja com o Senhor Jesus, amém? Vamos estar adorando a Deus nessa noite. Quando meu eu e o meu orgulho descerou comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão por alto.
Paz e graça, igreja. Louvado seja Deus que está no meio de nós. Eu vou ter que tirar essa máscara aqui porque não vai dar para falar com ela. Podeis assentar. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que nós estamos aqui. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor que está no meio de nós. Amém? Hoje nós vamos falar de aliança, né? E aliança é algo muito interessante dentro da Bíblia, porque já dentro do 3º capítulo da Bíblia, Deus ele já traz pacto, ele já traz aliança. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia, por favor, em Salmos, capítulo de número 25. Enquanto isso, prepare também a sua oferta, seu dízimo, as nossas ofertas. Nós não só repreendemos o devorador, mas nós contribuímos para que a igreja esteja aberta, que os aluguéis sejam pagos, que as despesas sejam. Se você pegar aí os 150 salmos, não foi só Davi que escreveu. Asaf também escreveu, Moisés também escreveu, Salomão também escreveu, né? Só que juntou-se o livro de Salmos. E eu entendo que o livro não é daquela pessoa. O livro é uma inspiração do Espírito Santo para nós, principalmente. E nessa noite, o Salmo 151, você pode escrever que é a sua vida. A Bíblia fala até o Salmo 150. O 151 é o seu, é o meu. Amém? E aqui, nesse momento que ele está passando por dificuldades, que ele está sendo perseguido, ele coloca a confiança dele em Deus. E diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele diz para saber a sua aliança. Algumas traduções está escrito concerto ou pacto, porque é o momento que ele exalta Deus e coloca a confiança dele em Deus. Eu vou ler novamente para você. O segredo do Senhor é para os que o temem. Ou seja, as coisas reveladas é para aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Ele diz para saber a sua aliança, ou pacto, ou concerto. E aí a gente avalia o que é a aliança. A aliança é um pacto entre, algo que é tratado entre um ou dois ou três indivíduos ou mais. Pacto é algo tratado entre indivíduos. Mas aí a gente pode entender também que no casamento tem um pacto, que é a união, é a ligação pelo matrimônio, é um pacto também. Mas a aliança de Deus, ela já implica em um outro pacto, que é entre Ele e os homens. Ou seja, é uma aliança entre Deus e os homens. Refere-se à decisão de Deus de salvar a humanidade por meio da sua graça. Então nessa noite nós vamos ver aqui sobre a aliança. E eu quero te alertar para as suas alianças. Você tem uma aliança com essa igreja, você tem uma aliança comigo, você tem uma aliança no caso paterno e materno, você tem uma aliança com seus irmãos, você tem uma aliança com seu patrão. Aliança é pacto firmado. Eu tenho responsabilidade sobre a igreja, sobre as ovelhas, quando as ovelhas têm responsabilidade com a igreja, se não são simpatizantes. Vai para um outro estado, mas ele não sabe como é que está a esposa dele, ele não cuida dela. Então ele firmou uma aliança e quebrou a aliança. Ele não sabe como é que está dentro da casa, ele não sabe das necessidades. Assim também é quando a pessoa faz uma aliança de, no caso ali,
trabalhar e não trabalha. Quando a pessoa pactua, se torna membro da igreja, e ela não se faz presente nos trabalhos, nas orações, na ajuda material e espiritual, ela quebra. E assim também aqueles que falam em Deus, mas não fazem a vontade de Deus e nem conhecem as alianças de Deus. Vou te apresentar nessa noite algumas pessoas que fizeram pactos com Deus. E você vai ver que todos eles no pacto tinham alguma coisa. O que é que tem na aliança e no pacto que você fez com Deus? O pacto que eu fiz com Deus, eu, Vanderlei Xavier, foi no batismo. Ou seja, eu entrei, no caso, nas águas, para poder, no caso, cumprir o mandamento de me tornar uma nova criatura. Ou seja, eu fiz um pacto com Deus através do batismo. E fiz um pacto com Deus, e Deus fez um pacto comigo através do sangue do seu Filho. No final desse culto nós vamos ver isso. Então olha para você ver. Pacto é uma aliança entre indivíduos. Fica muito ruim quando um só cumpre o pacto. Para que o pacto seja bom, que a aliança seja boa, é bom que os dois cumpram o pacto. Porque ninguém faz pacto um com o outro sozinho. É de comum acordo. Então, veja bem, o salmista aqui ele diz, né, o segredo do Senhor é para os que o temem. E ele diz para o saber a sua aliança. Quando se fala em aliança, eu observo 3 pontos e vocês vão concordar comigo. Não estou usando psicologia reversa não. É porque é verdade. Porque tem muita gente que fala assim, você vai concordar comigo. Ela já está trabalhando a sua mente sem concordar com ela. Estou fazendo isso não porque eu não faço isso. Contra a verdade não tem lei. Então, 3 pontos, né? Primeiro, Deus dá ao homem um conjunto de responsabilidades ou um conjunto de padrões, né? E de obediência. Deus ele deu isso para Adão desde o Éden. Deus dá um conjunto de obediência ou responsabilidades para o homem, para que ele viva dentro daquele padrão e viva bem. O Criador quer que você, no caso, viva bem. O segundo ponto é que o homem não consegue viver à altura ou ao nível desse conjunto de responsabilidades ou padrão. O homem não consegue. Haja visto que teve um justo só na terra, que foi Jesus. Teve um outro também chamado Jó, mas que precisou de Jesus Cristo justificar ele. Então o justo mesmo foi Jesus. Correto? E a terceira coisa que você vai, no caso aqui, entender o que eu estou dizendo, que você vai concordar comigo. Deus reage com juízo e depois com misericórdia. Presta atenção, Deus reage com juízo, ou seja, não é aquele castigo, mas existe a consequência da desobediência. Ele reage com juízo e depois com misericórdia, concedendo um novo conjunto de responsabilidades. Ou seja, você não conseguiu cumprir isso aqui, Deus vai lá, corrige, mas Ele volta e traz você de novo, se entendeu, dentro da misericórdia, te dá o socorro, e Ele te coloca outras responsabilidades em outro nível, para que você tenha uma condição e oportunidade de se salvar, seja nesse tempo presente da situação, seja no tempo vindouro. Então vamos entender, né? Deus dá ao homem um conjunto de responsabilidades que o homem não consegue, no caso, explicar no nível delas. Deus então entra com juízo, e aí o que acontece? Depois Deus vem com misericórdia. É igual aquele pai, que ele te dá algo, você não consegue, no caso, está dentro do padrão que ele falou com você, que você vai lá e erra, aí ele, o seu pai, vai lá e corrige você com um castigo, ou com um caso com couro, alguma coisa assim, e depois o que ele faz? Ele traz você dentro da misericórdia e te dá outra oportunidade. A primeira dessas coisas que nós vemos foi uma aliança, foi um pacto adâmico com Adão. O primeiro pacto que Deus fez foi com Adão, uma aliança adâmica,
Ou seja, Adão desobedeceu ao mandamento de não tocar na árvore, de não comer do fruto da árvore do conhecimento. E Deus agiu de que forma? Deus o expulsou do jardim do Éden. Deus agiu com juízo. Deus agiu com juízo. Expulsou ele do jardim do Éden, onde ele tinha o controle e podia comandar, e no caso ali possuir, e ordenar todas as coisas. Porque Deus falou com ele assim: tudo isso aí você pode fazer uso e comanda-se, Deus, sobre os animais. Eu também te dou poder até sobre os animais, sobre tudo. Mas em virtude de desobedecer, em virtude de tocar naquela árvore que não deveria, Deus então traz juízo sobre ele. Adão não conseguiu ficar no padrão que Deus falou com ele. Então Deus expulsa ele de lá e fala: agora você vai ter que, no caso, plantar para você, no caso, comer. Você vai plantar, colher para poder você comer. E aí Adão começou a sofrer os reversos do seu pecado, do seu erro e da sua desobediência. Aí, querido, eu entendo então que Adão se multiplicou. Adão, então, no caso, virou-se, no caso, depois de anos e anos e anos e anos, centenas de anos, a terra foi povoada com filhos e filhas, porque Eva não teve só filhos, Eva teve também filhas. Casaram entre si e povoou a terra. E aí, o que é que acontece? O povo larga o padrão que Deus havia dado e começa de novo a errar. Porque Adão errou lá atrás. Aí o povo começa a sair da presença de Deus. Aí já havia assassinatos, já havia prostituição, já havia roubo, já existia rejeição. E aí o que Deus faz? Deus pega e traz, vai trazer na mente aí quantas vezes você quebrou a aliança, para que nessa noite você peça perdão a Deus e ele entre, entendeu? Com o juízo, com certeza ele já entrou, e ele entre com misericórdia e faça uma aliança com você. Você que tem casa, você que está aqui, preste atenção. Deus vê a terra toda corrompida, mas Deus olha lá e enxerga um naquela multidão. Deus enxerga um na humanidade. Qual é o nome dele? Noé. Deus então olha para Noé e já no caso, com tudo já projetado, nós vemos então que Deus faz uma aliança noêmica. Agora, como é que se deu essa aliança? Preste atenção, que nós vemos aqui que a primeira aliança, que Adão, no caso, foi expulso do paraíso, em Gênesis no capítulo 3, ele fala que nasceria um de mulher e pisaria a cabeça da serpente. Foi uma aliança adâmica. Olha, Adão, é o seguinte: vai nascer aí um de Eva, um filho, Eva, no caso aí, você entendeu, um dos filhos de Eva, porque todos somos filhos de Eva, procedentes de Eva, e esse vai pisar a cabeça da serpente. Foi Maria, mas qual é a descendência de todos nós? Eva. Nasceria um de mulher e pisaria a cabeça da serpente. Primeira aliança. A segunda aliança, noêmica. O povo estava corrompido. E aí o que foi que aconteceu? Deus chama Noé e fala com ele, faz a arca. Todos começam a achar que Noé está louco em fazer aquela arca, em fazer, se entendeu, aquilo ali tão absurdamente. E aí, Noé, um homem reto, um homem que se afastava daquilo que existia, da prostituição, da idolatria, da feitiçaria, do roubo, de todas as coisas ruins. Deus olha para a família dele e escolhe ele e fala com ele. Ele então faz a arca. Vamos lembrar que o segredo do Senhor para os que o temem, diz o salmista. Deus tem um segredo para você nessa noite. Se você teme o Senhor, Ele te revela o segredo. Então nós vemos que Deus olha para Noé e confia a Noé um segredo, a vontade dele. E Noé então começa a fazer a arca e colocar todos os animais ali. E dentro daquela arca foi Noé, os 3 filhos, Sam, Jafé e Cã. Os 3
filhos. E aí o que sucede? Desses 3 filhos, tinha no caso também 3 noras, evidente. E só Noé e a família dele ficou. Porque quando veio o dilúvio, acabou com tudo. Acabou com tudo, destruiu tudo. Já não havia mais tempo de se arrepender ou de acreditar que aquela arca poderia salvar. Imagina você quantas pessoas não correram para aquela arca, porque sabiam que aquela arca, pelo nunca mais ele findaria a terra com o dilúvio. Deus tem uma aliança com você. E aí continua. Noé então, com a sua família, com os 3 irmãos ali, eles povoam a terra em anos de existência. Em anos de existência. Só que, de novo, o povo sai do padrão de Deus. Deus entra com um juízo, só que agora é diferente. Preste atenção que muitas das vezes você pode estar debaixo de um juízo e não está vendo. Alguém ao seu redor pode estar debaixo de um juízo de Deus e não está vendo, mas não tem prazer em comer ele. Talvez você tenha liberdade de ir e de vir, mas no caso se meteu não vai nem vem. Então preste atenção. É o juízo de Deus. E aqui eu vejo então que Deus então olha para outro justo na terra, outro abençoado na terra, porque justo mesmo foi Jesus Cristo, e ele vê então quem? Ele vê Abraão. Só que a Sara era estéril. Deus então chega para Abraão e fala: Abraão, sai do meio da sua parentela, separa desse povo aí, porque o pai e o irmão de Abraão, se entendeu? Eles eram, se entendeu? Por causa cultuavam outros deuses. Sai do meio desse povo aí, Abraão. Sai do meio da sua parentela. Abraão então começa a peregrinar na terra. Ele ouve a Deus, ele atende o chamado de Deus. Deus chamou você também, querido, para sair do meio de muita coisa. Deus chamou Abraão para sair daquela terra, do meio, entendeu, dos impenitentes, no meio dos idólatras, no meio dos viciados, no meio dos que se prostituíam, no meio daqueles, entendeu, que estavam ali, fazendo aquilo que desagradava a Deus. E Deus falou para Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. E aí, a gente vê que Deus então ele faz uma aliança abraâmica. Aí eu estou aonde? Na terceira aliança, porque o povo de novo tinha saído debaixo daquele padrão e Deus queria um povo escolhido para ele. A misericórdia de Deus não permitiu que ele acabasse novamente, porque eles tinham feito um pacto com Noé de nunca mais acabar com a terra daquele jeito, através do arco-íris. Então Deus faz uma aliança abraâmica. E Sara era estéril. O milagre começa por aí, porque ela concebeu e teve filho. E aí o que acontece? Deus diz para Abraão: olha, a partir do caso do 8º dia, quando chegar o 8º dia, você vai circuncidar o seu filho. E assim será com todos os que nascerem na sua casa. Eles serão circuncidados. Então, através da circuncisão, Deus faz um pacto, uma aliança com Abraão.
E Deus disse que ia fazer de Abraão uma grande nação, um povo escolhido. E aí nós vemos que Abraão veio ter um filho chamado Isaac. É o filho da promessa. Isaac veio ter, no caso, dois filhos, um chamado Esaú, outro chamado Jacó. E ali eles têm uma diferença entre eles, e Deus abençoa ricamente Jacó e o faz, no caso, ser chamado de Israel. E Israel, então, antigamente, que era Jacó, no caso ele tem 12 filhos. São as 12 tribos de Israel. E aí começa todo esse mistério que hoje nós vivemos. Esse pacto. E aí o que acontece? Novamente, através desse povo, havia alguém ali, filho de Jacó, chamado José, que foi para o Egito vendido pelos seus irmãos. Até que então veio uma fome na terra. Deus cumpre a promessa dele na vida de José. José se torna governador do Egito, um homem de autoridade do Egito. E os irmãos dele, naquela fome na terra, vêm comprar. Ele então se encontra com os irmãos. E aí todos sabem, no caso, mais ou menos a história. E aí vem as 12 tribos e Jacó para o Egito. E ali no Egito eles se multiplicam em milhares e em milhares, chegando a ponto de 1 milhão. E eles oram a esse Deus. Mas o que foi que aconteceu? Eles largaram seus costumes, eles largaram seus hábitos e se contaminaram de novo, saíram do padrão. E aí eles vão para onde? Eles vão, se entender no caso ali, orar. E ali Deus então levanta Moisés, que havia sido criado na casa do rei do Egito, de Faraó. E aí o que foi que aconteceu? Ali Moisés, ele é escolhido, ele é achado entre todos aqueles para poder tirar o povo da escravidão. Deus permitiu que aquele povo ficasse no Egito, se tornasse escravo, o juízo de Deus, e aí Deus suscita novamente alguém para tirá-los da escravidão. Deus então faz uma aliança, um pacto com Moisés. Aí nós chamamos de uma aliança mosaica. Uma aliança mosaica. Deus disse que queria um povo para si. E ali está as 12 tribos debaixo de um jugo. E Deus levanta Moisés para poder tirar o povo da escravidão. E aí o que acontece? Não é dessa aliança. Acontecem muitas coisas, a história é linda e maravilhosa. Ali nós vemos então que Moisés vai lá e com 10 pragas ele combate o rei e o rei permite que ele vá. E aí o que acontece? O povo sai do Egito, indo para a terra prometida, sendo guiado pelo seu líder Moisés. Mas sucede algo no meio do caminho terrível. Deus tinha uma aliança mosaica. Qual foi a aliança de Deus com Moisés? Pensem. A primeira aliança nós vimos que foi adâmica, que ele diz que vai trazer o Salvador, que nasceria um para pisar a cabeça da serpente. A segunda aliança, a noélica, Deus faz um pacto, uma aliança com Noé, e no caso o símbolo é o arco-íris. Nós vemos a terceira aliança, que é a abraâmica, que é onde todos eles, no caso todo judeu, todo hebreu, deveria ser circuncidado. E aí nós vemos a quarta aliança, que é a mosaica. Qual é a aliança mosaica? Os 10 mandamentos escritos na pedra pelo próprio
uma aliança. Deus tem uma aliança com você. Respeita a aliança que Deus tem com você. Porque senão sobre ti virá juízo. Ele entrará depois do juízo com misericórdia. Mas para que você vai passar pelo vale? Por que você vai sofrer no vale de dores? E quem sabe se você sairá de lá, o inimigo que tirou você da aliança com Deus, não vai por causa fechar você lá. Porque nem todos que saíram do Egito entraram na terra prometida, não, só 2 que saíram do Egito. Os outros que entraram na terra prometida, todos eles, dentro da aliança mosaica, nasceram no deserto. Só Josué e Caleb é que entraram. Os outros, por causa da dureza de coração, por causa da prostituição, por causa da murmuração, por causa de várias outras coisas, eles ficaram. Religiosidade, prostituição e murmuração fizeram com que eles ficaram no deserto. Nós temos que vigiar os nossos lábios quando nós murmuramos muito, quando nós pensamos, ou vemos, ou praticamos a prostituição, ou quando nós somos muito religiosos e praticamos a idolatria. Tem que tomar cuidado, porque isso impedia o povo, e principalmente o medo de se levantar e tomar posse, de ser ousado como Deus, no caso foi com Josué e foi também com Caleb. Para poder receber as bênçãos de Deus tem que ser ousado, não pode ser um fracassado não, tem que ser ousado, tem que se levantar, tem que caminhar para cima, tem que combater o mal, tem que declarar que Jesus Cristo é Senhor, e nele você tem a vitória. Porque muitos daqueles príncipes ficaram no deserto porque tiveram medo, porque não se levantaram, porque olharam e viram dificuldades, eram preguiçosos, eram medrosos, eram escravos. Você não pode ser escravo, você tem que se levantar, você tem que ter coragem, você tem que ter ânimo, porque foi o que Deus disse a Josué: tenha ânimo e não aparta de você o livro desta lei. Nessa noite eu estou falando com você no livro da lei, que é a palavra. Quando você olha para a Bíblia, não olha só para um montoado de folhas, não, de escrita, no caso algo assim datilografado, não. Olha para a Bíblia como o próprio Deus falando com você. As pessoas muitas das vezes estão em dificuldade, vai lá e ora, corre, abre a Bíblia e olha o que a Bíblia está dizendo, mas não senta para poder estudar a Bíblia, mas na hora da dificuldade vai lá e vê o que Deus está dizendo. Se você crê que Deus está dizendo, por que você não conversa com Ele e vê o que Ele fala para te ensinar? Negócio estranho, né? A pessoa está no aperto, está na dificuldade aqui, não sabe o que fazer, abre a Bíblia. Mas em compensação é só na hora que ela está precisando, ela vai lá e abre a Bíblia. Por que ela não vai lá e aprende sobre a Bíblia? Porque aí ela saberia o que fazer. Então, queridos, nós vemos na aliança mosaica que Deus faz uma aliança com Moisés e dá a ele os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí nós chegamos no terceiro, quarto, quinta aliança. Quinto pacto. Foi feito lá com eles e foi feito comigo e com você também. Porque nos remete ao Éden. Nos remete lá atrás, quando Deus disse: olha, vai vir um e vai pisar a cabeça da serpente. E esse já veio e está aqui nessa noite, amém? Esta aliança havia sido prometida por Deus. A aliança, através de Jesus Cristo, indica a substituição da velha aliança. A substituição da velha aliança. Deus está dizendo para você hoje: olha, eu tenho uma aliança com você. Você não é da aliança adâmica, você não é da aliança abraâmica, você não é da aliança noêmica, você não é da aliança mosaica, mas você é da aliança com Jesus Cristo. Você é da aliança com Jesus Cristo, amém? Então preste atenção. Essa aliança com Jesus Cristo, ela é retratada
em Mateus capítulo 26. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 26. E compreenda o que é que o Espírito Santo está trazendo para você hoje. Ele está dizendo para você que existe uma aliança com você. Ele está dizendo que todas as alianças foram substituídas. A aliança mosaica foi substituída. A última aliança, a penúltima aliança, que foi os 10 mandamentos de Moisés, que foi, entendeu, que está ali no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, ela foi substituída. Não de uma forma para o resto não valer, mas para se fazer cumprir através da vida dele, para se fazer cumprir através da graça. Essa aliança, nós podemos contemplar ela em Mateus capítulo de número 26. Essa aliança, nós podemos ver aqui que é algo maravilhoso. É uma nova aliança. Essa aliança, ela não foi lá atrás. Essa aliança é para hoje, é para mim, é para você essa aliança. E ela diz assim no versículo de número 28: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu posso ouvir um glória a Deus? Vai para a faquinha e fala mais alto. Glória a Deus. Aleluia. Um novo testamento, uma nova aliança, um pacto, um novo pacto para mim e para você. Que ele diz aqui: porque isto é o meu sangue. Oh, glória a Deus. O sangue do Novo Testamento, o sangue do novo concerto, aleluia, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E acabou, não terá mais pacto, porque ele enviou aquele que ele havia feito, entendeu, um pacto com Adão. O Adão, você pecou, você errou, por isso você não vai viver no Éden. O Éden será trancado, o Éden será fechado, e você vai ter que trabalhar para poder comer de sol a sol, debaixo de chuva, nas 4 estações. Você, no caso, vai penar, Adão. Mas olha, eu vou mandar que ele vai restabelecer a aliança novamente. E essa aliança foi restabelecida novamente através de Cristo Jesus. Tem alguns que estão igual na época noêmica. Estão vendo que as coisas estão acontecendo e estão tranquilos. Só que na hora que correr para a arca, não entraram não, porque Noé fechou a porta da arca. Alguns estão igual a época abraâmica. Olha, enquanto Moisés está buscando aos 10 mandamentos, eles estavam lá embaixo no acampamento, no arraial, fazendo bezerro de ouro. Muitos estão assim, fazendo bezerros de ouro. Era para poder estarem lá esperando, estar lá em casa de consagração, estar lá esperando e glorificando a Deus. Eles estavam lá fazendo bezerro de ouro, eles estavam lá se prostituindo, eles estavam lá murmurando, porque Moisés demorou 40 dias. Muitos, ao invés de estarem dentro da aliança mosaica, dentro desses 10 testamentos, estão dormindo. E hoje também estão dormindo, porque Jesus Cristo diz que Ele virá. Não vai ser como no tempo de Noé, não, porque Deus fez um pacto com Noé. E esse pacto, ele é representado através do arco-íris. E aí vem o povo doido e fala, né? Se você for no arco-íris, tem um pote de ouro lá. Vai lá. Tem um pote de ouro em Cristo Jesus. Então Deus está falando com você hoje que Ele tem uma aliança com você. Como é que está a sua aliança com Deus? Como está a sua aliança com Deus? Como está o seu pacto com Deus? Porque eu entendo aqui 3 coisas. O sangue te comprou. O sangue compra. O Novo Testamento, que ele diz aqui, é o conserto. E a remissão dos pecados é o perdão. Esses receberam, na época adâmica, o conserto. Na época, no caso noêmica, receberam também o conserto. Na época abraâmica também teve conserto. Só que acabou, gente, não tem mais conserto não.
O conserto por último agora foi esse aqui com Jesus Cristo. Ou a gente muda, ou a gente muda. Porque Jesus Cristo veio para firmar novamente a aliança com Deus. É por isso que a Bíblia diz que você não chega ao Pai senão pelo Filho. Não existe outro intermediário para você chegar a Deus. É somente pelo Filho. Só se chega ao Pai pelo Filho. Então, antes de chegar no Pai, você tem que aceitar o Filho. E antes de testificar o Filho, você precisa conhecer o Espírito Santo. Ter relacionamento. Então preste atenção no que Deus está falando. Seja qual for a situação, lembre, Deus tem uma aliança com você. Como é que está essa sua aliança? Ela está igual aquele troféu que você, quando estudava, quando fazia prova, quando no caso corria no colégio, quando jogou um futebol, quando jogou no caso algum dominó, quando você ganhou um troféu. E naquele momento foi maravilhoso. Naquele momento foi lindo. Aquele troféu você olhava para ele e via no caso reflexo de vitória. Alguns crentes estão assim, quando aceitaram Jesus, quando caminharam com Jesus, quando tiveram um ministério, quando começaram o ministério, era motivo de vitória e de orgulho fazer parte do caso da igreja, no caso testemunhar Cristo Jesus, levar o Evangelho. Mas aí ele olhou para aquele troféu, só que ele não conquistou outros troféus. Ele simplesmente achou que os troféus iam cair tudo do caso para ele ali, e ele esqueceu que para conquistar aquele troféu, ele teve que abrir mão. Para poder conquistar aquele troféu, ele teve, no caso, entendeu, que se empenhar, ele teve que perseverar, ele teve que lutar. E aí muitos hoje pegam o troféu e colocam lá. Outro jogou-se, entendeu, em cima de uma prateleira, está todo, no caso, feio. Ele brilhava e hoje ele está todo fosco. Outros jogou dentro da garagem, outros jogou dentro da caixa, outros jogou, se entendeu, para o canto, outros jogaram até no lixo. Como é que está? Essa aliança que foi um troféu que Jesus conquistou diante da morte. Como é que está essa aliança sua? Eu estou ilustrando com o troféu. Porque se você um dia amou Jesus, se você um dia teve Jesus, se você nunca se empenhou em Jesus, como é que está hoje essa aliança? Ela está brilhando mais e mais? Ou ela está igual esse troféu que foi abandonado na prateleira, dentro de uma caixa, dentro da garagem, na lata de lixo? Eu tenho um negócio para te falar. Se estiver brilhando, quando ele vier, você sobe. Se não tiver, não vai resolver. Porque cada um de nós veio ao mundo com um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E o fato de você, muitas das vezes, ou de você não, desculpa, o fato de uma pessoa negar Ele, porque é negar o sacrifício dele na cruz, vai trazer juízo. Ele diz que muitos são escolhidos, muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Assim também como saiu do Egito, mais de 3 milhões de pessoas, mas que entrou na terra prometida foi só 2. Pela graça, pela aliança conquistada em Cristo Jesus, nós estamos salvos. Mas, e o pacto entre você e Jesus? Quando você desceu as águas, eu tenho certeza que quem batizou você falou com você assim: olha, é o seguinte, a partir de hoje você é nova criatura, as coisas velhas ficam tudo para trás, e tudo vai se fazer novo. E tem muita gente que as coisas se fizeram novas, e ela deixou o pacto, e tem muita gente que nada se fez novo, porque ele entrou seco e saiu molhado. Mas Deus nessa noite está falando comigo, está falando com você, está falando com você que está em casa. O pacto que você fez com Jesus através do batismo, o sangue dele foi derramado, porque aqui está escrito, ele diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Sangue aqui, no caso, ele te compra.
Ele pagou a sua vida com sangue. Ele firmou uma aliança entre você e Deus de novo, como era no Éden, através do sangue. Quando ele fala que isto é, no caso aí, o sangue do Novo Testamento, ele está falando aqui, olha, isso aqui é o conserto. Essa aliança aqui não entra dinheiro, não entra coisa material, não. Entrou foi o sangue de Jesus para a tua vida. Pense bem nessa aliança. E aí ele diz que é para remissão dos pecados, ou seja, aquilo que já estava programado, que já estava projetado para você sofrer, ele sofreu sozinho e remiu os teus pecados. Aleluia! Você pode compreender isso? Então nessa noite ele fala com você: eu tenho um pacto com você. Eu tenho um pacto com você. Ele fala com você: você tem um pacto com a sua família, você tem um pacto com o filho, você tem um pacto com o trabalho. Onde você colocar a planta dos pés, você tem que ser luz e não trevas. Se até ontem você estava sendo trevas, passa a ser luz hoje. Porque ele manda te lembrar do pacto e da aliança que ele tem com você. Então se posicione, alinhe-se com a palavra de Deus, alinhe-se dentro da vontade de Deus. E pensa no momento em que você diz: eu confesso Jesus Cristo como verdadeiro e único Salvador. Pense no momento em que com alegria você caminhou para as águas. Onde ali quem batizou você disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento estava se firmando um pacto, uma aliança. Eu quero reportar você nessa noite a esta aliança. Lembre-se da alegria que foi. Se foi nessa igreja aqui, logo depois com certeza teve comemoração. Lembre-se da alegria que foi. E você falou assim: eu recebo, eu aceito Jesus Cristo. E como é que está essa aliança hoje? Como é que está esse troféu hoje? Aviva, Senhor, aviva a tua igreja, Deus. Quero convidar você aí no seu lugar mesmo a orar. Pensa aí as alianças que talvez você tenha quebrado com Deus, os pactos que talvez você quebrou com Deus. Você é mais que vencedor, não deixa o diabo te enganar, não deixa Satanás te enganar. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedora, você é vencedor, você é um projeto de Deus, você é um milagre. Não deixa Satanás te dizer que você é menos do que isso. Você é um milagre e Deus vai te socorrer, porque Ele tem um pacto, Ele tem uma aliança com você. Ele só te pede para você caminhar dentro da vontade dEle, para que tudo te vá bem, para que todas as coisas que Ele escreveu a teu respeito venham a suceder, para que o seu caminho seja ornado, para que caia 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, e você não seja atingido, para que se porventura você chorar durante a noite, a alegria brotar pela manhã, para que a seta que voe à meia-noite, ou a mortandade que venha assolar a qualquer hora do dia, não venha sobre você, porque você estará seguro, você estará debaixo do escudo das asas do Senhor. Você é mais que vencedor. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Deus de piedade, Deus de graça, que a sua divindade entre dentro desse lar, nesse momento. Entra, Deus, em nome de Jesus, com provisão, Senhor, nessa igreja. Firma, Senhor, meu Deus, um pacto conosco, a aliança que o Senhor tem com essa igreja, com cada membro, com cada líder aqui, Senhor, a aliança que o Senhor tem com eles. Meu Deus, em nome de Jesus, dá o Espírito Santo agora, visita